O que passa na sua cabeça quando você se imagina vivendo de barbearia? Conseguir trabalhar com algo que você realmente ama e não se sentir estressado e pressionado por um emprego que você não gosta? Melhorar a sua condição financeira e poder ter o carro e a casa que você sempre sonhou? Abrir a sua própria barbearia e ver ela lotada todos os dias da semana e ser reconhecido na sua região como um grande barbeiro? Ou simplesmente dar orgulho para sua família por ser a pessoa mais bem-sucedida que eles conhecem? Isso acontece com quem realmente aprendeu a viver de barbearia. Eu tô falando em trabalhar numa profissão tão apaixonante que você fica um dia sem trabalhar e sente coceira na mão de tanta saudade que você fica. Em melhorar a sua condição financeira e ter autonomia para tomar as suas decisões e conseguir ser o seu próprio chefe, fazendo com que o seu futuro esteja 100% nas suas mãos, dependendo somente do seu esforço e força de vontade. Você já pensou se isso começasse a acontecer essa semana, bem no meio da pandemia do coronavírus? Eu tenho 100% de certeza que isso é possível de acontecer contigo e eu vou te provar. Não importa se na sua cidade, no seu bairro ou na sua rua já tem uma barbearia colada uma na outra. Simplesmente não importa. Porque quando você aplicar os fundamentos que eu vou te passar nessa semana, a clientela vai preferir ficar esperando na fila da sua barbearia do que ir no seu concorrente. E olha, não importa a sua idade, não importa se você é homem ou mulher, nem se você já tentou antes e não conseguiu ou se nunca tentou. Isso te interessa? Então seja bem-vindo à Semana Viver de Barbearia. Essa é uma série de 4 encontros online totalmente gratuitos que serão liberados um a um e que vão te mostrar o passo a passo de como viver de barbearia. O meu nome é Felipe Caetano e eu estou muito feliz que você esteja aqui comigo hoje. Eu quero compartilhar contigo o segredo de como viver de barbearia e tornar possível você trabalhar com algo que realmente ama, melhorar a sua condição financeira, ter o seu próprio negócio e ser o seu próprio chefe. O mesmo que eu já fiz com mais de 7.000 alunos. Pode até parecer que é bom demais para ser verdade ou que esse tipo de coisa nunca acontece com a gente, mas eu quero que você veja o exemplo do Wesley. Eu me vi num momento de desespero na minha vida, onde eu ia ser pai, onde eu não tinha emprego. Graças a Deus, eu tenho meu espaço, eu consigo atender em casa, estudando bastante, me dedicando bastante, acreditando no meu sonho. O Wesley, ele mora no interior de Rondônia e mesmo nesse momento de crise do Brasil, mesmo desempregado, com filho pequeno, ele conseguiu montar o próprio espaço e hoje ele alimenta toda a família dele e consegue viver de barbearia. E isso mesmo começando do zero, sem saber absolutamente nada sobre barbearia. Eu também quero que você veja a oportunidade que o Rafa criou nesses últimos dias. Meu nome é Rafael, tenho 25 anos, sou proprietário da Brutus Barbearia junto com a minha esposa e tem 3 anos que eu sou barbeiro. Eu cortava cabelo a R$8 e degradê era 10, cara. Você tem ideia de como que era a situação. E aí, o que aconteceu? A primeira loja pediram e tal, e aí eu consegui pagar meu pai em 3 meses, cara, trabalhando desse jeito. Não tinha folga, trabalhava de domingo a domingo sem parar. Conquistei uma galera, um bocado de cliente e tal, e aquela coisa. E aí me despejaram da loja, tive que mudar, aí caiu e tal. E quando eu comecei a cobrar por outros serviços, eu comecei a peneirar uns clientes. A galera começou a parar de ir. Ah, mano, você é meu amigo, vai cobrar, dá um desconto e tal, não sei o que. Cobrava R$5 pra fazer sobrancelha, degradê foi pra 12 e mesmo assim a galera achou ruim. E eu peneirei um bocado de cliente ali na época. E aí eu recebi uma oportunidade depois de crescer. Sair do lugar onde eu estava, que era um bairro residencial, e ir mais para uma área comercial próxima ao shopping. Fiquei com medo, velho. Mas fui. Na sociedade, eu mais um brother lá das camisas e a tatuadora, e a gente foi. A gente começou relação, 1 ano e pediram a loja também. Já tinha feito muito cliente, o corte já era outro valor, peneirei de novo mais cliente. E antes de chegar, de mudar pra cá, foi onde eu conheci o Felipe Caetano, os vídeos dele, e comecei a melhorar. E a gente melhorou, pô, e aí minha esposa veio trabalhar comigo, ela virou design de sobrancelha, e a gente cresceu, e a gente começou a cobrar mais um preço melhor, né, porque a gente melhorou o ambiente, a gente se profissionalizou, a gente foi
tal, cresceu, e eu tinha metas, né, para bater, e tantos por mês, e no final do ano, e aí a gente teve que mudar de loja de novo, porque pediram a loja, a gente veio, fez uma reforma, as parcerias não deram certo, aí já tem outro parceiro comigo hoje, da tabacaria, a barbearia e a tabacaria junto, e aí foi nessa época que as coisas deslancharam, que nós fomos reconhecidos, tem uma galera, tem cliente pra caramba. Foi em dezembro que a gente fez 10 mil, mano. 10 mil reais em dezembro, cara. Só cortando cabelo, com atendimento e tudo mais. E dia 4 agora desse mês, né? Esse ano tinha tudo pra melhorar, mas aí veio o coronavírus e aí a gente teve que ficar fechado 15 dias. E a gente ficou com medo, eu tava me desenrolando ali, atendimento a domicílio, mas não tem nem comparação. Mas dia 4, quando a gente abriu, que a gente voltou, agenda lotada, tive que chamar um amigo pra me ajudar. E eu bati mais uma meta, mano. R$1.020 em um dia, cara. Cortando cabelo e atendendo a galera. Então, é isso, pô. É um pouquinho da história aí que eu passei pra chegar nesse ponto hoje de fazer R$1.000 em um dia. Mesmo em meio a essa crise, mesmo a gente tá parado aí esses 15 dias. Pra motivar a galera aí do ramo a não parar, não desistir e sempre melhorar. Beleza? Tamo junto. O Rafa, mesmo depois de 15 dias fechado por causa do coronavírus, voltou a trabalhar e faturou R$1.020 em um único dia, o que confirma um estudo feito pela Folha de São Paulo, dizendo que barbearias e salões de beleza irão entrar em alta a partir do momento que tudo for liberado, mostrando a grande oportunidade nesse ramo, confirmando o que nós tínhamos imaginado sobre o futuro da barbearia. E também tem o William, que mesmo em outro emprego, ele está começando a viver só de barbearia. Olá, Felipe. Eu trabalho em um posto de gasolina, como você pode ver. À noite eu trabalho aqui e durante o dia, né, num período do dia, eu vou para a barbearia que eu já estou montando. Outra aluna minha que começou cortando o cabelo na garagem da casa dela é a Sara Menezes. Me emocionei ao ver o vídeo que falava sobre a pergunta que fiz. Eu tinha 3 meses de profissão e cortava 150 cabelos. Hoje, com 5 meses, em dezembro fiz 350 cortes e esse mês 230. Estou muito feliz, muito mesmo. Muito obrigado por dividir seu conhecimento. Gratidão, que Deus te abençoe hoje e sempre. Cortei tanto, Felipe, que teve dia que nem uma foto de corte consegui tirar. Outra coisa, Felipe, esse sábado, das 8 às 9 horas da noite, bati o recorde de 27 clientes. Vim para a barbearia sem troco, sem nada no bolso. Vim mais cedo e me surpreendi. Nunca acreditei quando falavam que cortavam 30 para mais cortes. No fim, quando fechei, chorei emocionada por vir alcançando bons resultados, sendo uma mulher na barbearia. Muito obrigada. Todos eles, pessoas normais, que acreditaram que trabalhar com aquilo que eles amam, trabalhar com algo que traz uma condição financeira melhor para a vida deles, só depende do esforço de cada um. Não precisa de dom, não importa o quão difícil a situação tá. Eles tornaram tudo isso possível. E pode ter certeza que no início muitos não acreditaram neles, mas mesmo com todas as dificuldades, eles conseguiram. E olha, não importa se você é homem ou mulher, ou se você tem menos de 20 anos ou mais de 50 anos, a barbearia é para todo mundo. Tu só precisa ter a direção certa. Se pegar o caminho errado logo de início, isso pode te custar tempo e pior, pode te custar muito caro. É por isso que eu tô aqui para te guiar durante a semana Viver de Barbearia. Eu quero te ensinar os 2 segredos que eu levei mais de 6 anos para descobrir e que tornou possível a criação do melhor método de ensino que eu vi até hoje. Mas isso só vai acontecer se você assistir aos próximos 3 vídeos que eu vou te enviar. Eu preciso saber se você está 100% comprometido em começar a trabalhar com aquilo que você realmente ama e conquistar uma condição financeira que te colocará em destaque. Posso contar contigo? Beleza, hein? Então vamos lá. Para que você consiga entender absolutamente tudo o que eu estou te falando, eu preciso te levar para a raiz do problema e contar como que eu comecei a dar aula e como eu comecei a quebrar esse ciclo de barbeiros que tentam por muito tempo, perdem muito dinheiro tentando e ainda assim não conseguem viver de barbearia. Quando eu recebi o primeiro convite para dar aula, eu não tinha nenhum método criado para ensinar os alunos. Eu simplesmente não sabia como começar uma aula.
Foi aí que eu decidi assistir a aula do professor que eu ia substituir. Era uma quarta-feira à noite e eu cheguei na sala de aula para acompanhar a turma e aprender um pouco de como ensinar uma pessoa a viver de barbearia. Quando eu cheguei na sala, todos os alunos estavam cortando, mas o professor não estava. Hoje eu entenderia por que ele não estava, mas na época, sei lá, eu achei que o professor estava no banheiro ou tinha saído para tomar uma água. Enfim, eu fiquei uns 10 minutos, mas o professor ele não apareceu. E claro, eu fiquei observando os alunos. O pessoal ainda não sabia pegar na máquina, não sabia utilizar tesoura. Basicamente, eles não conseguiam terminar um corte sozinhos. Eles estavam no nível de primeira ou segunda aula. Eu não resisti, é claro, e eu perguntei para um aluno qual era aquela aula. E para o meu espanto, era a penúltima aula. Não existia nenhuma técnica, equipamento errado, postura errada, tudo errado. Depois de 20 minutos sem o professor aparecer na sala, eu percebi que, na verdade, os alunos eles estavam se ajudando, né, entre si, cara. Eram 15 pessoas que não sabiam o que era cortar cabelo, tentando aprender e ensinar umas às outras. Todos aqueles alunos jamais iriam viver de barbearia, porque ninguém ensinou eles como é que se vive de barbearia. Eu saí naquele dia pensando que eu precisava, por conta própria, criar um método que ajudasse qualquer pessoa a viver de barbearia e que qualquer pergunta que o aluno me fizesse, eu deveria ter uma resposta técnica para que ele conseguisse reproduzir exatamente como eu. E foi aí que eu comecei a mapear todos os meus movimentos como barbeiro. Eu comecei a fazer milhares de anotações. Sem brincadeira, cara. Milhares de anotações. Em pouco tempo na escola, eu era o professor sensação que todos queriam copiar. Eu era paciente, eu estava sempre presente, a turma ficava sempre muito organizada e tinha muita técnica para passar aos alunos. Eu tinha certeza que o meu trabalho era um dos melhores do Brasil e eu continuei fazendo por 2 anos incansavelmente. Mas sempre que eu olhava para trás, eu via como, cara, as minhas aulas eram realmente super produtivas. Mas ao mesmo tempo, grande parte dos meus alunos, eles não entravam no ramo da barbearia. Eu tinha uma ótima técnica, eu explicava super bem, eu dava apoio, mas depois que os alunos saíam do meu curso, eu não via eles montando a própria barbearia, eu não via eles melhorando a condição financeira deles. Algo que eu tinha conquistado em pouco tempo de barbearia, né? Para mim mesmo. E eu queria que eles também tivessem o mesmo resultado que eu. Alguma coisa estava muito errada. Foi aí que eu voltei para a prancheta. Eu fui tentar descobrir qual era o erro da minha técnica. Eu fiz alguns ajustes, eu deixei ela mais limpa, deixei ela ainda mais fácil e prática de ser executada. Mas ainda assim, eu não via os meus alunos vivendo de barbearia. Era frustrante, cara. Em agosto de 2018, eu acordei e falei para minha equipe assim, cara, vamos criar uma comunidade de alunos e tal, botar todo mundo lá dentro pra gente estudar. Eu até poderia falar pra ti que foi tudo planejado, a gente pensou em tudo e tal, mas não foi. Foi algo totalmente aleatório, só para fazer alguma coisa diferente. Nós simplesmente criamos sem pretensão alguma. O pessoal começou a postar os cortes e colocar dúvidas sobre o mundo da barbearia e eu comecei a responder e a fazer isso ao vivo junto com os alunos. Nós começamos a observar uma evolução fora da curva, algo muito mais poderoso do que eu tinha visto na minha carreira inteira como professor e como barbeiro. Mas eu confesso que eu não me dei conta logo de início. Eu não entendia por que tinha tanto aluno começando a viver de barbearia. E quando a minha ficha começou a cair, eu voltei para a prancheta para entender por que o que eu estava fazendo era tão eficiente e tão poderoso. Eu comecei a entender o que cada aluno precisava estudar e como que ele deve se desenvolver e aumentar em até 100 vezes a chance de conseguir viver de barbearia. Também comecei a entender todo o sistema de ensino de barbearia no Brasil. Através do meu canal do YouTube, que hoje tem 450 mil inscritos mais ou menos, eu comecei a mapear qual o principal motivo para que tantas pessoas não consigam viver de barbearia e porque muitas vezes eles me relatam que aprendem mais comigo do que uma aula presencial. O grande problema que faz com que muitos não consigam viver de barbearia são os próprios professores. Eles estão preocupados em lucrar com a mensalidade que você paga para eles. Eles não querem de fato te ensinar todos os segredos que você precisa saber para cortar um cabelo e se destacar na sua região. Porque se eles fizerem isso,
você será uma ameaça. Eles nunca vão te entregar o segredo que tu precisa saber de verdade com medo que você seja melhor do que eles. É muito comum ver professores despreocupados e que não ficam nem dentro da sala de aula. Eles simplesmente recebem o valor que você pagou e te deixam dentro da sala de aula aprendendo sozinho e muitas vezes fazendo com que um aluno aprenda com outro, sem nenhuma instrução, sem nenhuma orientação e reduzindo drasticamente a tua chance de viver de barbearia. Ou aquele professor que ele não tem paciência para te explicar como que cada movimento deve ser feito e que quando tu tens alguma dúvida, ao invés de ele ir lá e te explicar, ele simplesmente pega a máquina da tua mão e corta o cabelo e ainda te critica, né, por não saber o que deveria ser feito, né, o que deveria ter feito ali naquela hora. Simplesmente só te critica e não tem paciência nenhuma. E tem um professor sem técnica, que sabe cortar bem, mas ele não consegue te explicar a maneira que ele faz. Geralmente acontece com o professor que aprendeu a cortar cabelo intuitivamente, sem nenhuma técnica mesmo. Ou com o professor que tem medo de passar tudo que ele sabe porque te considera uma ameaça. Mas assim, eu também entendo por que isso acontece. Na primeira escola que eu trabalhei, eles me pagavam R$15 a hora. Eu ganhava R$240 por mês trabalhando com um professor. Quem é que consegue viver com esse valor? Se de um lado tem os professores despreocupados, do outro tem a escola que não se preocupa em pagar bem o professor e melhorar a qualidade do ensino. No final, as escolas elas estão mais preocupadas se você paga a sua mensalidade do curso do que se você vai conseguir pagar as suas contas com o dinheiro que você vai ganhar através da barbearia. E olha, experimenta atrasar um dia a mensalidade para ver se eles não vão te cobrar. Mas eles não gostam quando você cobra por um ensino melhor. E pensa, na pesquisa que eu fiz, as escolas elas estão cobrando entre R$900 e R$4.000 por um curso de barbeiro. Em média, o valor é de R$1.800 para você chegar até o final do curso e não saber nem pegar uma mecha ou como fazer um degradê. Pode parecer que eu estou exagerando, cara, mas eu tenho certeza que várias pessoas que estão aqui me assistindo já passaram por isso. Me conta aqui embaixo, né, se realmente eu tenho razão e se você já passou por isso. E foi partindo desse grande problema no ensino brasileiro que eu desenvolvi o meu método e quero apresentar ele para ti na semana Viver de Barbearia. Nela, eu quero te mostrar como você consegue melhorar a tua condição financeira, em como você consegue trabalhar com aquilo que você ama e abrir caminho para que você seja dono da sua própria barbearia e consiga ser o grande destaque da sua região e traga um grande orgulho para a tua família. Você terá o privilégio de descobrir como isso tudo acontece e vai funcionar assim. Eu primeiro quero te mostrar os resultados que as pessoas tiveram e os motivos que fizeram elas evoluírem tão rápido. E depois eu quero te mostrar como tudo isso funciona por dentro, como que toda a mágica acontece. Mas para que isso funcione, eu preciso do teu comprometimento. Eu preciso que você assista aos próximos 3 vídeos e que esteja 100% focado no seu objetivo. Porque se você tiver, eu vou conseguir pegar na tua mão e te conduzir para conquistar os teus maiores sonhos. E para a gente já começar a se comunicar, eu quero que você coloque aqui embaixo nos comentários qual será a primeira coisa que você vai fazer quando estiver vivendo de barbearia e já ter melhorado a tua condição financeira. Eu e minha equipe, a gente vai, se esforçar para responder cada um de vocês aqui embaixo. Então, nessa quarta-feira, fica atento ao vídeo que a gente vai mandar logo pela manhã. E eu vou mostrar os resultados que as pessoas tiveram e quais os 2 segredos que foram despertados para que elas tivessem resultados tão expressivos e conseguissem aumentar em até 100 vezes a chance de viver de barbearia e conquistar tudo aquilo que elas realmente sonham. Eu te espero por lá. Um grande abraço!